Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Militar, o seu canal de notícias. Hoje temos a ilustre presença do jornalista e consultor de defesa Pedro Paulo Rezende. Pedro Paulo, ultimamente muito tem se debatido se vale a pena ou não modernizar o veículo blindado de reconhecimento Cascavel. Qual é a sua opinião a respeito? Bom, antes de mais nada, eu vou falar que tem uma ligação afetiva com Cascavel, né? Para as pessoas não acharem que o que eu vou falar depois, né, que eu vou dizer depois, é uma visão preconceituosa, né? Então vamos lá. Meu pai, na década de 70, participou dos testes de armamento do Cascavel. Em função desses trabalhos que foram dirigidos por ele, optou-se pela instalação de um canhão de 90 milímetros no carro, porque tinha uma corrente dentro da cavalaria brasileira que achava que era necessário apenas um canhão de 20 milímetros, como no carro de reconhecimento e antitanque usado pelos paraquedistas alemães, Wiesel. Né? Os testes foram conduzidos pelo meu pai, incluíam a destruição de algumas toras de madeiras colocadas a mais de 1 quilômetro de distância. Né? E o primeiro disparo foi feito pelos canhões de 20 milímetros, que, segundo meu pai, fizeram cócegas na pilha de madeira. Né? Havia uma outra alternativa que era equipar apenas com mísseis antitanques. Milan, dispararam os Milans contra as toras e não acertaram, porque exigia um bocado de perícia do operador para conseguir acertar. E o tiro de 90 milímetros foi em cheio, né? Destroçou as toras. Né? Em função desse teste, eu não sei exatamente a data que foi feita, foram feitos esses testes, optou-se pelo canhão 90 milímetros. Olha, hoje eu não recomendaria a modernização do Cascavel. Por quê? Porque é um custo altíssimo para você colocar o Cascavel num nível mínimo de operacionalidade. Tá? É preciso substituir todos os sensores que o carro tem. E é bem da verdade, a gente nunca recebeu uma série de. Os nossos cascavéis nunca receberam uma série de vetores que estão disponíveis em carros de exportação, como por exemplo telêmetro laser. Né? Apenas uma unidade recebeu cascavéis com telêmetros lasers, que é o esquadrão de reconhecimento mecanizado localizado aqui em Brasília. Tá? É o único que recebeu. Né? E você precisa investir muito dinheiro em cada carro para ele voltar a ter um mínimo de operacionalidade. Pedro Paulo, o que você tem a me dizer sobre equipá-lo com mísseis antitanque? Esses mísseis antitanques são da família Falarik. No calibre 90 milímetros, a eficiência dele é de 4.000 metros, ou seja, salta de 1.000 para 4.000 metros. Mas isso daí exige a instalação no Cascavel de um sistema de guiagem e de aquisição de alvos extremamente complexo e caro. Ou seja, até que ponto vale a pena investir num carro de reconhecimento dos anos 70 com uma blindagem fraca para o campo de guerra moderno, o campo de batalha moderno, né? E até que ponto isso seria viável economicamente. Pedro Paulo, muito se fala sobre o sistema de tração do Cascavel. Qual é o problema do sistema de tração desse veículo blindado? Cascavel usa um sistema de tração
que é muito bom em termos de desempenho, mas por outro lado é extremamente caro de manter. É o sistema Boomerang. O que acontece? Você tem a tração nas 6 rodas, mas nas 4 rodas traseiras, tá, elas são divididas por um eixo que transfere a força para 4 rodas separadas, instaladas nas barras da suspensão. Ou seja, o diferencial e toda a parte motriz está concentrada naquelas 2 barras em forma de V que ficam na traseira do carro. Ali é um ponto muito vulnerável, né? E o esforço ao longo do tempo desgasta o material e causa muitas falhas mecânicas. E tem mais um problema: aquilo ali era uma peça desenhada e construída pela Engesa, que se foi em 1992. Então, só uma fábrica pode construir peças para esse tipo de suspensão. Ela fica em São Paulo, foi montada por sobreviventes da Engesa, né, exatamente para dar essa sobrevida aos carros que o Exército Brasileiro comprou. Ou seja, essas modernizações para o Cascavel têm um mínimo de eficácia nos dias de hoje, poderiam levar o carro a um preço tão caro, né, um investimento em cada carro, um preço tão alto, que talvez valesse mais a pena você partir para a compra de carros de segunda mão da Itália, como o Centauro 1. Você compra hoje em dia no mercado de segunda mão um Centauro 1 por US$ 500.000. Se o custo de um Cascavel, da modernização de um Cascavel, chegar a metade desse valor, já vale a pena você comprar o Centauro. Pedro Paulo, quais seriam os pontos principais de uma modernização no Cascavel? Você teria que mexer no Cascavel, tá, nas suspensões, e são suspensões que foram desenhadas para um peso relativamente leve, então você não pode jogar muita blindagem em cima do bicho. Tá? Você precisaria, como eu já falei antes, modificar completamente o sistema de aquisição de alvos, né, e de disparo. E é aí que mora o problema, porque só aí vai em torno de 50 a 100 mil dólares. E eu estou falando por baixo. A introdução do Falaric seria interessante, né? E determinaria todo o resto do projeto de modernização. O problema é que a Ucrânia hoje em dia não é um fornecedor confiável. As indústrias ucranianas foram praticamente desmontadas em função das sucessivas revoluções laranja e de outro tipo, né? Essa guerra híbrida permanente que a Ucrânia vive desde a saída do Kuchma, né? Do segundo presidente da Ucrânia, que era um cara espetacular. De lá para cá o país desandou. Para você ter uma ideia, hoje em dia, Nelson, o PIB da Ucrânia é 1/5 do PIB da Ucrânia na época soviética. O país perdeu capacidade de produção, perdeu cérebros. Muitos dos engenheiros ucranianos hoje em dia trabalham na China, trabalham na Rússia, ou seja, abandonaram o país para procurar caminhos melhores, né, e mais viáveis de sobrevivência. Em suma, para ter alguma validade, o Cascavel precisaria do Falaric,
que é o único míssil disponível no mercado capaz de ser disparado pelo canhão dele. E o fornecedor deste míssil não é confiável. Ou o Brasil compra essa tecnologia, e aí teria que comprar também todo o sistema de guiagem e de aquisição de alvos, né? E nacionaliza, ou a gente vai ficar na mão de um fornecedor que não tem constância, não tem estabilidade. Eu calculo que um carro, para você deixar um Cascavel com o mínimo de capacidade de sobrevivência num campo de batalha moderno, mínimo, não estou falando uma capacidade plena, você precisaria gastar em torno de uns US$ 200.000 por viatura. Eu não estou incluindo aí, tá, a parte da suspensão. Você teria que refazer todas as suspensões desses carros. Seria também interessante trocar os motores, né, substituir a transmissão, que é uma transmissão automática extremamente temperamental. Recentemente, um Cascavel das forças do Suriname entrou, teve uma falha de freios e entrou por uma casa em Paramaribo, né? Destruiu uma casa em Paramaribo, a casa era construída de madeira, né? Em função de uma falha no freio, e a transmissão automática você não conseguia controlar o carro com ela. Então, um investimento mínimo no carro, e eu estou jogando o preço para baixo, utilizando uma nova suspensão, uma nova transmissão manual, um novo motor, seria interessante trocar o motor, recondicionamento completo dos bumerangues, né, das peças de transmissão e da suspensão traseira do carro. Ou seja, toda essa brincadeira vai sair no mínimo US$ 250.000 por carro. Desses US$ 250.000 por carro, você pode dizer que 50.000 vão ser pagos em reais, né? Você resolve por aqui mesmo. Agora, você tem US$ 200.000, US$ 200.000 que você vai ter que gastar em moeda forte. Pedro Paulo, visto que não é viável a modernização do Cascavel, qual seria a saída para nós? O que temos de opção no mercado? É o seguinte, na questão de substituição do Cascavel, eu acho que o Brasil estaria muito bem servido se adotasse a família do Centauro. Num primeiro momento, a gente poderia comprar Centauro B1 da Itália, né? A Itália tem mais de 200 carros desses disponíveis. E como a Iveco está em Minas Gerais, é nacional, num segundo momento eu defenderia a compra de carros de combate Centauro B2, poderia ser inclusive com um canhão de 105 milímetros inicialmente, ele pode carregar até uns 120 milímetros, né, para serem construídos lá em Lagoa Santa, Minas Gerais. Centauro B1 a Itália vende por US$ 500.000 cada um. São carros que você poderia colocar blindagem reativa neles, né? Já tem uma eletrônica bastante avançada. Aí valeria a pena você colocar o Falaric de 105 milímetros neles, porque você atingiria alvos com uma distância de até 5.000 metros. Ou seja, você teria um carro válido. Tem mais um detalhe. Tanto o Centauro B1 quanto o Centauro B2, eles compartilham vários elementos mecânicos com o Guarani. Ou seja, sob o ponto de vista logístico, seria uma solução ideal para o EB. Com canhão 105 milímetros, tanto o Centauro B1 quanto o Centauro B2 usam
o mesmo tipo de munição que o Leopard 1A5 usa, emprega. Sim, ainda está nativa no EB. Bom, você ouviu aí Pedro Paulo Rezende, jornalista e consultor de defesa. Nosso muito obrigado, viu, Pedro Paulo? E está sempre abertas as portas aí para novas participações que são muito importantes para o nosso canal. Um abraço para você e para todos os teus ouvintes, Nelson.